Minha gente, é o seguinte, ó, um bom jogo do Barcelona contra um péssimo jogo do Atlético de Bilbao. Não dá pra gente comentar essa semifinal da Supercopa da Espanha sem trazer esses dois pontos, né? Um bom momento do Barça contra um momento muito irregular do Atlético de Bilbao e um jogo horroroso da equipe do Valverde, talvez o pior jogo do Atlético de Bilbao na temporada, cara. E aí o resultado é simples, né? Você tem um bom time com uma capacidade de fogo interessante e o Barça conseguiu enfiar 5-0. 5-0 sem precisar, e aí que eu digo que não foi um jogo brilhante, não foi o melhor jogo do Barça na temporada, longe disso, sem precisar passar para a terceira marcha. O Barça aproveitou muito bem a lentidão, os espaços, a falta de pegada da equipe do Atlético de Bilbao para fazer um jogo treino. E na boa e na dele conseguiu fazer 4-0 no primeiro tempo e depois no segundo tempo fez mais um, aproveitou para girar o elenco, aproveitou para descansar. Aliás, foi isso, né? Uma grande vitória, fazer gols, né? O Barcelona chega aí aos 79 gols na temporada, um número expressivo em 28 jogos. Mais uma vez o Barcelona não toma gols, né? Isso é importante na cabeça do Hans Flick e na cabeça do torcedor do Barcelona, visto que aconteceu no início da temporada, uma sequência muito positiva, a gente já vai falar dela, mas também descansar os jogadores, porque a viagem da Espanha para a Arábia Saudita, depois do Ano Novo, depois da parada dos jogadores, Réveillon, Natal e tal, é uma viagem meio maluca, né? A pensar na temperatura, na Espanha tem lugar que tá batendo 5 graus, acho que em Barcelona tá frio, e aí você vai para um lugar que tá 26, 30 graus, 26 à noite, enfim. Então, óbvio que há um desgaste ali, e o Barcelona conseguiu contornar muito bem esse desgaste, tanto na escalação inicial, né, nem precisou do Lamine Yamal, por exemplo, para iniciar o jogo e para fazer o resultado, quanto depois, obviamente, no decorrer da partida, tá? Vamos fazer a análise aqui, mas chegou, deixou o like, deixou o comentário, deixou a inscrição, não necessariamente nessa ordem. O técnico Hans Flick colocou em campo talvez o meio-campo que ele considere o ideal. Não sei se para todas as partidas, porque tem jogo que precisa ter um reforço ali mais defensivo e por isso o Eric Garcia tem sido tão importante nessa temporada. Hoje jogou de zagueiro, mas ele colocou em campo o Pedri e o De Jong, né? Formação base, João Garcia, Baldé na esquerda, Koundé na direita, Pau Cubarsí com o Eric Garcia dessa vez na zaga, o Pedro, De Jong e o Firmino cada vez mais titular, indiscutível para mim, é um jogador muito, muito, muito importante dentro da temporada, com os números e a forma de jogar e a forma destemida de conseguir criar grandes situações. Mais uma vez fez um bom jogo o Firmino. Rafinha de um lado, Rony Bardghji no lugar do Lamine Yamal e lá na frente o Ferran Torres. E o time fez o que tinha que fazer, cara. Em ritmo de treino, conseguiu dominar totalmente o Atlético de Bilbao na primeira etapa. Assim, eu não me lembro no primeiro tempo de um chute no gol do Atlético de Bilbao. No início do primeiro tempo, o Atlético ainda tentou subir um pouco mais a marcação, tentou incomodar, mas foi muito rápido, e logo o Barcelona conseguiu controlar os tempos do jogo. Quando tem o Pedri, isso fica muito, muito, muito mais fácil. Com o De Jong do lado também, porque o time consegue esconder a bola melhor, é um pouco menos combativo, mas consegue esconder a bola melhor. Saída em 3 zagueiros, o Baldé projetado para fazer um 3-4-3, né? Às vezes um 3-5-2 se o Firmino baixa um pouquinho mais, o Ferran baixa um pouquinho mais na linha, ou até mesmo um dos pontas, e dominou. A incapacidade do Atlético de Bilbao, óbvio, tem a ver com também a capacidade do Barcelona de simplificar as coisas. Isso ficou claro, né, nos gols do Barça, né? O primeiro gol é um desenho muito bem feito, uma bola que corre muito rápido da esquerda, da parte da criação defensiva para a direita, achando o Rony Bardghji, ele vai bem no 1 contra 1, faz o cruzamento, e o curioso do primeiro gol é que o Firmino erra o chute e dá assistência para o Ferran errar o chute e matar o Unai Simon, né? E aí faz o primeiro gol do Barcelona. E esse primeiro gol foi tipo abrir assim a lata, né? Abriu a lata e o Atlético de Bilbao parece que jogou de vez a toalha. O Atlético de Bilbao não teve nenhuma intensidade. O segundo gol é uma jogada muito bem feita, uma combinação genial do Pedro com o Rafinha, né? Toques de primeira, uma espécie de toque mevô, e o Rafinha foi para a linha de fundo, cruzou, e o Firmino mais uma vez aparecendo na mesma zona, né?
o Ferran e os pontas, tanto o Rony também, eles afundavam mais a defesa ia até lá perto do Unai Simon e deixavam a entrada da área totalmente livre. O Firmino ali, pisando no espaço certo, conseguiu fazer o 2-0, né? O Barcelona foi envolvendo o Atlético de Bilbao de uma forma muito, muito interessante. Depois, o Rony Bardghji conseguiu fazer um gol numa falha do Unai Simon, recebendo na direita, indo para cima, 1 contra 1, bateu, e aí o Unai Simon aceitou. E depois o Rafinha fez um golaço, cara. O primeiro gol do Rafinha é brincadeira. É verdade, e aí é por isso que eu falo que uma coisa a gente não consegue desassociar da outra, que o Rafinha teve um espaço para fazer o que quis, os jogadores do Atlético de Bilbao não chegavam nele, ele foi caminhando, recebeu a bola, foi caminhando da esquerda para a direita e acertou na coruja. Não acho que foi uma falha do Unai Simon, acho que o Unai Simon não chegaria naquela bola, foi muito forte no ângulo do goleiro, mas foi muito forte acertando a bola na coruja, matando ela e fazendo o 4-0. Mais uma boa exibição do Rafinha, para mim foi o homem do jogo, deu assistência, fez esse golaço e depois na segunda etapa aproveitou lá uma chance criada para fazer o 5-0. Não dá pra gente falar muito das substituições, o Lamine Yamal entrou no segundo tempo, o Rashford também, porque o Barcelona desacelerou o jogo de um jeito. Ainda teve um ou outro gol perdido pelo Atlético de Bilbao, mas uma reação muito tardia. O Valverde demorou muito para mexer na equipe, voltou do intervalo perdendo de 4-0. Durante essa pane geral no primeiro tempo, não conseguiu mexer na equipe, voltou do intervalo, não mexeu na equipe, aí depois mexeu, colocou 3 jogadores, não mudou em nada, o Barcelona atropelou. Dados interessantes dessa partida que fazem o Barcelona chegar na final, para mim, dessa Supercopa, como favorito, mesmo contra Real Madrid ou Atlético de Madrid. O momento do Barcelona é muito bom, cara. É muito bom. São 9 vitórias consecutivas desde novembro, né, contra o Chelsea, aquela partida que o Barça perdeu no Stamford Bridge da forma que perdeu. O Barça não perdeu mais. Desde do Eintracht Frankfurt, no Camp Nou, estávamos lá, vocês lembram? O Barcelona não toma gol, né? Tomou gol naquela partida, virou o jogo, venceu por 2-1, mas foram 5 jogos sem tomar gols. O time chega então a 79 gols marcados em 28 partidas na temporada e vive realmente um momento de graça. E coincidência ou não, o momento de graça tem a ver com a volta do Rafinha, cara. Assim, contra o Chelsea ele voltou, né? E a partir daí o Barcelona engatou e começou uma sequência fantástica. A sequência do Barça é fantástica, não é à toa que lidera La Liga e não é à toa que defensivamente o Hans Flick está com um sorriso de orelha a orelha. O time está tomando muito menos gols. Mais um jogo em que o Barcelona deixa de tomar gols, né? Algumas coisas para a gente destacar. Rafinha, para mim, o homem do jogo, chega a 9 gols na temporada, 4 assistências, deixou a lesão para trás e parece que já está naquele ritmo Rafinha de novo, que é tão importante para o Barcelona. Sempre muito insinuante, ou chegando na linha de fundo e cruzando, ou participando mais pelo corredor central, se movimentando muito. O Rafinha é um espetáculo na parte defensiva, a gente já sabe o quanto ele dá combate, o quanto ele volta para marcar, o quanto ele corre, mas também na parte ofensiva. A gente às vezes esquece a qualidade que o Rafinha tem. Talvez não seja um grande driblador, um grande playmaker ou um grande cara no 1 contra 1, mas bicho, quando o Rafinha pega na bola, a torcida levanta, tá? E ele vai para cima e gera algum perigo. É um cara muito eficiente. E os números mostram, os números e a sequência do Barcelona, que a presença do Rafinha muda tudo, muda a equação do jogo. Então, impressionante mais uma vez. E no duelo, atenção a isso, né? Joan Garcia contra o Unai Simon. O Unai Simon é o goleiro titular da seleção espanhola. Tomou 5 gols, falhou num dos gols. E o Joan Garcia nem convocado está sendo, né? Então, assim, no duelo entre Joan Garcia e o Unai Simon, fica claro que o momento é do Joan Garcia. Então, atenção, seleção espanhola, né? Tá chegando o momento em que o De La Fuente vai ter que parar de fechar com todos os dele e olhar um pouquinho mais também para o Joan Garcia, porque tá pedindo passagem. Não, talvez não chegue na seleção com status de titular, mas hoje é o melhor goleiro que atua espanhol no futebol mundial, né? Não tem para Raya, não tem para Sanches, não tem para Unai Simon. Não faz sentido o Joan Garcia estar fora
da seleção. Aliás, o jogo que eu não gravei vídeo, né? Mas o jogo que ele faz contra o Espanhol é loucura. Assisti e é impressionante mesmo. Então, pontos positivos. Gostei muito da dupla Pedro e De Jong novamente. Não acho que é para todos os jogos, mas posso estar errado. Talvez o Hans Flick consiga fazer os caras, com a volta do Rafinha, serem mais combativos no meio campo e não precisarem de ter ali a segurança do Eric Garcia no setor. Gostei muito do Rafinha, gostei muito do Rony Bardghji, fez uma partida que dá garantias que ele pode entrar no jogo e alguns jogos muito bem. Já tinha feito alguns bons jogos, né? Aliás, um excelente nessa temporada. Ferran fazendo mais um gol, garantindo por enquanto a titularidade. Eu acho que o Barcelona chega muito bem para essa grande decisão. Agora espera ou Real Madrid ou Atlético de Madrid. Meus caros, vamos que vamos. Tchau para vocês.